Por 50 anos, este padre acordava todas as manhãs com feridas abertas nas mãos, nos pés e no peito. Feridas que nunca cicatrizavam. Feridas que sangravam constantemente. Antes de 1918, Francesco Forgione era apenas um jovem padre franzino de uma pequena vila italiana, um homem comum. Mas em 20 de setembro de 1918, algo impossível aconteceu. E durante 5 décadas, médicos, cientistas e o Vaticano tentariam explicar. Esta é a história de Padre Pio, o santo dos estigmas. Neste vídeo, você vai descobrir como um padre humilde recebeu as feridas de Cristo e viveu com elas por meio século. Vai conhecer os fenômenos inexplicáveis que cercaram sua vida. E vai entender por que ele se tornou um dos santos mais amados do mundo, mesmo sendo perseguido pela própria Igreja. Francesco Forgione nasceu em 1887 em Pietrelcina, uma vila pobre no sul da Itália. Sua família era tão humilde que seu pai precisou imigrar para a América para sustentar os filhos. Mas desde criança, Francesco era diferente. Aos 5 anos, ele teve sua primeira visão. Viu Jesus e Nossa Senhora tão claramente quanto via seus próprios pais. Para ele, isso era completamente natural. Achava que todas as crianças viam anjos. Aos 10 anos, já praticava penitências severas. Enquanto outras crianças brincavam, Francesco rezava horas seguidas. Evitava qualquer ocasião de pecado com uma seriedade que impressionava os adultos. Sua vocação era clara. Aos 15 anos, em 1903, entrou para a Ordem dos Capuchinhos. Ali, recebeu o nome de Frei Pio. Mas seu caminho não seria fácil. Desde o início, Pio sofria de saúde frágil, febres misteriosas, dores intensas no peito e nas costas, problemas pulmonares que os médicos não conseguiam explicar. Os sintomas eram tão graves que ele precisava voltar constantemente para casa aos cuidados de sua mãe. Curiosamente, quando voltava para seu convento, as doenças desapareciam sem explicação. Em 1910, aos 23 anos, foi ordenado sacerdote. Celebrou sua primeira missa em Pietrelcina, sua vila natal. Era um padre comum, franzino, doente. Ninguém imaginava o que estava por vir. Em 1916, seus superiores o enviaram para San Giovanni Rotondo, um convento remoto, pobre, isolado nas montanhas, um lugar esquecido. Pio viveria ali pelos próximos 52 anos, até sua morte. Foi ali que o impossível começou. Era 1918. A Primeira Guerra Mundial devastava a Europa. Padre Pio serviu brevemente no corpo médico italiano, mas sua saúde frágil o dispensou. Então, em agosto daquele ano, aconteceu algo aterrorizante. Nos dias 5 e 7 de agosto, durante a oração, Padre Pio viu um personagem celestial com uma lança de fogo. A lança atravessou seu coração. Ele sentiu que ia morrer. Caiu no chão, sangrando. Era a transverberação, um ferimento espiritual tão real que se manifestou fisicamente. Mas isso foi apenas o começo. 40 dias depois, na manhã de 20 de setembro de 1918, Padre Pio estava no coro da igreja, fazendo sua oração após a missa. De repente, foi tomado por um tremor violento, depois uma calma profunda, e então viu Cristo. Cristo crucificado, sangrando por todas as partes, lamentando a indiferença dos homens, especialmente dos que eram consagrados a ele. Do corpo de Cristo saíram raios de luz, ou melhor, flechas de luz, que perfuraram as mãos, os pés e o costado de Padre Pio. A dor era insuportável. Quando voltou a si, estava no chão de seu quarto, sangrando. Suas mãos, seus pés, seu costado, abertos, feridas profundas, atravessando de um lado ao outro. Ele estava aterrorizado. Tentou esconder, usou luvas, enrolou panos, mas o sangue atravessava tudo. E trazia consigo um perfume inexplicável, perfume de rosas, perfume de violetas. Um mês depois, em outubro, ele finalmente contou a seu confessor. Depois, em uma carta de 22 de outubro, descreveu tudo em detalhes. Padre Pio não queria atenção, implorou a Deus que tirasse os sinais visíveis das chagas, mas Deus não atendeu esse pedido. As feridas permaneceriam e sangrariam por 50 anos. Em maio de 1919, a notícia vazou. Um jornal publicou: "O milagre de um santo". Outros seguiram. Logo, San Giovanni Rotondo estava invadida por peregrinos.
E então começou o Calvário de Padre Pio. A fama de Padre Pio dividiu opiniões. Para os fiéis, ele era um santo vivo. Para outros, especialmente na igreja, era uma fraude, um histérico, talvez até um demônio. O Vaticano enviou investigadores. Médicos examinaram as feridas. Alguns ficaram impressionados. As feridas eram inexplicáveis, nunca se infectavam, sangravam constantemente sem cicatrizar. Outros acusaram Padre Pio de usar ácido carbólico para criar as chagas. Em 1922, o Santo Ofício começou a agir. Em 1923, declararam que não se confirma a sobrenaturalidade dos fatos. Exortaram os fiéis a pararem de segui-lo. Mas o pior veio em 1931. Padre Pio foi proibido de celebrar missa em público, proibido de ouvir confissões, proibido até de dar conselhos espirituais. Ele só podia celebrar a missa sozinho, numa capela interna, apenas com um acólito. Quando leram o decreto para ele, Padre Pio ergueu os olhos ao céu e disse apenas: "Seja feita a vontade de Deus." Por 2 anos, viveu em completo isolamento. Um padre sem ministério. Um santo sem permissão para salvar almas. Mas ele nunca reclamou, nunca se rebelou. Aceitou tudo como vindo das mãos de Deus. Em 1933, finalmente, o Papa Pio XI revogou as restrições. Padre Pio pôde voltar a confessar, voltar a celebrar em público. E então aconteceu algo extraordinário. As multidões voltaram, mas agora em um número impossível. Milhares de pessoas queriam se confessar com ele. Vinham de toda a Itália, de toda a Europa, do mundo inteiro. Padre Pio passou a dedicar até 18 horas por dia ao confessionário. 18 horas, todos os dias, por décadas. E não era uma confissão comum. Padre Pio tinha um dom aterrorizante. Ele lia as almas. Sabia os pecados que as pessoas escondiam, sabia se o arrependimento era verdadeiro. E não tinha medo de ser severo. É pecado, gritava para quem tentava justificar o mal. Se você não quer deixar de ofender a Deus, o que vem fazer aqui? Mas com os que se arrependiam sinceramente, era paternal, compreensivo, cheio de misericórdia. E havia mais, muito mais. Testemunhas juravam sentir um perfume intenso quando estavam perto dele. Perfume de violetas, de rosas, sem nenhuma origem física. Outros relataram o impossível. Viram Padre Pio em 2 lugares ao mesmo tempo. Bilocação. Ele apareceu em batalhas durante a Segunda Guerra Mundial para proteger pilotos. Apareceu na Tchecoslováquia celebrando missa enquanto seu corpo estava em San Giovanni Rotondo. Apareceu em Roma por 1 ano inteiro para uma religiosa, mas jamais havia saído de seu convento. Até o demônio visitava. Padre Pio relatou em cartas: "Ele vem a mim quase todas as noites, junto com outros espíritos infernais armados de bastões e pedras. Me tira da cama e me arrasta pelo quarto." Numa ocasião, o próprio Satanás foi ao seu confessionário, disfarçado de homem elegante, para tentar justificar todo tipo de pecado. Padre Pio o reconheceu e o expulsou gritando: "Marcha-te, vá embora." Este não era um padre comum, era um homem que vivia entre 2 mundos. Mas talvez a obra mais importante de Padre Pio não tenha sido os milagres. Em 1940, durante os horrores da Segunda Guerra Mundial, ele teve uma visão. Deus queria que ele construísse um hospital, não apenas para curar corpos, mas para curar almas. Uma casa de alívio do sofrimento, ele chamou. Todos disseram que era impossível. O mundo estava em guerra, não havia dinheiro, não havia recursos, não havia como construir. Mas Padre Pio não desistiu. Enviou cartas para todo mundo pedindo ajuda. E as doações vieram, de pessoas pobres, de pessoas ricas, de toda parte do mundo. Um milagre de caridade. Em 5 de maio de 1956, o hospital foi inaugurado, com 300 leitos, tecnologia de ponta, médicos das melhores universidades. Padre Pio o chamava de "a pupila dos meus olhos." No dia da inauguração, emocionado, disse: "Senhores e irmãos em Cristo, a casa Alívio do Sofrimento está pronta. Esta é uma criatura que a divina providência, com a ajuda de vocês, criou." E aos médicos, disse algo profundo: "Vocês têm a missão de tratar os doentes, mas se deixarem de levar o amor ao leito do doente, não creio que os remédios sirvam para muita coisa." Hoje, aquele hospital é um dos mais importantes da Itália. Atende dezenas de milhares de pacientes por ano. É uma obra que continua viva.
Os anos passaram, Padre Pio envelheceu, as feridas continuaram sangrando. Em setembro de 1968, ele celebrou os 50 anos dos estigmas, 50 anos exatos. Foi sua última missa pública, uma celebração grandiosa, com milhares de pessoas. Colocaram 50 vasos de rosas vermelhas ao redor do altar, uma para cada ano de sangue. 3 dias depois, na madrugada de 23 de setembro de 1968, Padre Pio chamou um confrade. Estava fraco, pediu para renovar seus votos religiosos, confessou-se, recebeu a unção dos enfermos. Depois, sozinho em sua cela, com o terço nas mãos, repetindo os nomes de Jesus e Maria, Padre Pio adormeceu. E algo inexplicável aconteceu. Quando prepararam seu corpo para o funeral, descobriram que os estigmas tinham desaparecido completamente. As feridas que sangraram por 50 anos não deixaram nenhuma cicatriz. A pele estava perfeita, como se nunca tivesse sido ferida. Meio século de sofrimento, e nenhuma marca. Era como se Deus tivesse dito: já basta, agora você pode descansar. Padre Pio foi beatificado em 1999 e canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II. Milhões estavam presentes na Praça de São Pedro. Hoje, San Giovanni Rotondo é um dos santuários mais visitados da Itália. Seu corpo, preservado de forma incorrupta, repousa numa urna de vidro. Milhares o visitam todos os dias. Mas o verdadeiro legado de Padre Pio não está nos fenômenos sobrenaturais. Está na mensagem que sua vida gritou por 50 anos. O sofrimento humano não é vazio, não é sem sentido. Quando unido ao sofrimento de Cristo, ele se torna redentor. Ele tem poder de salvar almas. Padre Pio carregou as feridas de Cristo para que nós pudéssemos ver. A cruz é real, o sacrifício é real, e o amor de Deus pelos pecadores é mais real do que qualquer outra coisa. Ele viveu o Evangelho de forma tão radical que seu próprio corpo se tornou uma pregação. E meio século depois de sua morte, sua mensagem continua ecoando. A oração é a melhor arma que temos. É a chave do coração de Deus. Se esta história tocou você, se inscreva no canal Sanctus. Toda semana trazemos histórias de santos que mudaram o mundo. No próximo vídeo, vamos contar a história de Santa Rita de Cássia, a santa do impossível, que transformou espinhos em rosas. E deixe nos comentários, você já conhecia a história de Padre Pio? Já sentiu o perfume das rosas? Até o próximo documentário. São Padre Pio, rogai por nós.